Olá, pessoal! Que dia bacana hoje! Eu tô com a alma super em jogo, porque tô recebendo aqui uma amiga, uma grande companheira de trabalho nesses últimos anos. Tô recebendo aqui a Rebeca Jucá, fisioterapeuta do Fortaleza Basquete Cearense e de muitas pessoas fora do esporte também, né? E a Rebequita, a minha amiga Rebequita, ela trabalha com homens, a maioria do time são homens, e tem uma moral, pelo seu conhecimento e pela sua sabedoria, incrível. Muito bem-vinda, Rebeca, ou Rebequita. Bial, prazer estar aqui. Bialzinho, para mim Bialzinho. também. É um prazer enorme estar aqui conversando com você, a gente discutindo, debatendo Isso. muitas coisas que ali nas quadras a gente conversa. Muito bacana, muito obrigado pelo convite, por estar fazendo parte dessa alma em jogo, né? Exatamente. Fazendo parte da sua história, que já tem aí várias páginas, Isso. né? É um prazer imenso estar aqui conversando com você. Nossa, eu fico muito feliz de estar com você aqui, porque eu percebo em você, nesse. Porque a fisioterapia é curar a dor, né? Isso. É mais curar a dor do que prevenir, também é prevenir. Mas você cuida de atletas de alta performance. E aí são muitos os. A complexidade é muito grande, né? Nos tratamentos, na prevenção. Como é que está sendo para você essa experiência em trabalhar com um time profissional de basquetebol? Eu acho que é o primeiro time profissional, fora os atletas que você trabalhou em outras modalidades, que a gente vai falar daqui a pouco, mas no sentido coletivo, assim, de uma equipe coletiva, como é que está sendo para você trabalhar com esses gigantes do basquete? Bial, era meu sonho, né? Ó, Então, quando eu me formei, o meu sonho era de um dia trabalhar num time profissional. Depois, chegar a uma seleção brasileira, né? ó, Eu acho que todo profissional, ele almeja grande. Então, parte do meu sonho está se realizando no Fortaleza Basquete Cearense. Para mim, Bial, assim, é tranquilo, você é acredita? mesmo? Caraca, Eu eu vejo uma dificuldade em dar com. Em dificuldade. Eu vejo uma complexidade em lidar com esses atletas de performance, de rendimento, porque muitos deles não são totalmente preparados no sentido completo do ser humano. Assim, ter uma cabeça boa, né? Saúde mental é tão importante, ter um cuidado com o seu corpo, com a sua alimentação, com o seu sono, como deveríamos ter em todos os atletas, e a questão da vaidade, né, das relações. Você está tirando de letra isso? Não, com certeza. Cada um tem a sua individualidade, mas o dia a dia faz com que a gente conheça um pouquinho de cada e vá ali na especificidade. Ah, esse aqui eu consigo tratar dessa forma, esse aqui eu consigo mais desse jeito. E no decorrer da temporada, a gente vai aprendendo a lidar melhor com eles, qual o tratamento que neles cabem mais, não, isso aqui, um, 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 um problema no tornozelo, eu tenho que tratar desse jeito, não, mas aqui não cabe assim. E a gente ter aquele jeitinho Entendi. de tratar todos com a ciência, da melhor forma, mas na sua individualidade. Interessante isso, porque o tornozelo que você citou, a torção do tornozelo do Coleman pode ser tratada da mesma forma que a torção de tornozelo do Even? Não. Pelo que eu entendi, cada pessoa tem um sentimento, tem uma intencionalidade, tem uma maneira de agir. E isso faz com que, mesmo uma torção no mesmo grau, possa ser diferente por conta de ser em outro corpo. Com certeza. Cada um tem um limiar de dor diferente, tem uma restrição de movimento diferente. Foi bom até você tocar nisso, porque há mais ou menos 10, 15 anos, a fisioterapia, ela agia diretamente na dor. Então, eu queria parar aquele quadro doloroso, aquele quadro Eu álgico. lembro, até citei isso no começo. Isso. E hoje, não.
Hoje a gente, além da gente trabalhar essa dor, a gente tem que restaurar o movimento. Por isso que a fisioterapia hoje é o quê? É exercício, é movimento. Então, não é mais aquela coisa parada, com um choquinho, com um gelo, com uma luz, não. Muito É diferente. totalmente diferente. E aí vem essa individualidade. Tem um jogador que ele tem um pouco mais de mobilidade, outro tem um pouco mais durão, tem uma resistência maior à dor. Então, a gente tem que entender o processo que está acontecendo naquela lesão e, a partir dali, a gente individualizar para aquele atleta. Para essa lesão ser curada, totalmente curada, para ele estar em condições de seguir atuando dentro da equipe, você acha que a fé, a crença, o pensamento positivo do atleta ajuda na recuperação? Ou se ele for um cara baixo astral, que só pensa negativo, pode retardar um pouquinho mais essa recuperação? Totalmente, Bial. Totalmente interligado. Mente, corpo e espírito. Mente, corpo e espírito. Então, não só num processo desse de lesão, mas em qualquer coisa que eu faça com ele, se ele não tiver com a cabeça legal, nada vai dar certo. Ele vai estar sem dor, ele vai estar fazendo os movimentos, mas ele está tão cabisbaixo, a cabeça dele está tão fraca, que ele vai dizer: Rebeca, eu não consigo. Rebeca, isso... Essa palavra, essa frase, eu não consigo, ela é aterrorizante, né? É muito ruim, é coisa de fracos, né? Isso. De pessoas que não estão preparadas para viver essa vida maravilhosa que a gente vive. E aí aí entra a gente, que eu tenho que mostrar para ele, de uma outra forma, que ele é capaz, que ele está fazendo. E aí ele, poxa... Realmente, eu não estou sentindo dor, eu estou conseguindo realizar esse movimento, e aí a gente começa a trabalhar também a cabeça. Então, eu posso dizer, então, desculpa te interromper, que a físio é um pouco de uma psicanalista também? Isso, tem um com pouquinho certeza, disso, né? Com certeza. Você está lidando com gente, né? Até porque existem dores que eles não querem comentar ali no meio do grupo, uma dor por ter perdido alguém... E aí aquilo ali está atrapalhando a concentração, todo o restante do trabalho dele. Então, a gente é fisioterapeuta, a gente é um pouquinho de médico, de psicólogo, de nutricionista. A gente tem que dar esse suporte, ter jogo de cintura, né, para lidar com essas situações. Eu adoro lidar com gente, eu acho que é uma das coisas mais fascinantes da vida, são as relações pessoais, que hoje estão tão escassas, né? Tudo fica muito nas redes sociais, fica muito no Zap, e quando a gente trabalha com pessoas, como é o nosso caso, a gente cresce muito e faz com que as pessoas cresçam. Aonde surgiu essa sua paixão incrível, enorme, pelo esporte? E você vai chegar à seleção brasileira, eu não tenho a menor dúvida. Vai chegar ao teu objetivo, ao teu sonho, ao teu desejo. Aonde surgiu e que momento da sua vida, em que idade que surgiu essa paixão? Bial, eu sempre fui atleta. Então, desde bebê? Desde bebê, eu pratico esporte, né? Fui atleta de natação. Lá ali com 9, 10 anos, eu fui chamada para praticar triatlon, mas a minha mãe achou que era muita coisa para mim. Logo eu entrei no basquete. Então ali desde 7 anos de idade que eu joguei basquete a minha vida toda. E aí eu disse, eu quero trabalhar com esporte. O meu sonho é ser médica. Infelizmente, os caminhos não levaram, mas ainda dá tempo, porque eu disse que até 40 anos, até 40 anos eu ainda vou tentar a faculdade. E aí, no meu último ano do colégio, 2013, eu tive uma lesão de LCA num campeonato. Tadinha. E aí eu passei... Mas você operou? Operei. Nossa Senhora. E aí eu passei por um longo processo... Com 14 anos? Não, com 17. Com 17 anos? Isso. E aí eu passei por um longo período na fisioterapia. E ali foi a chave que eu disse assim, eu quero trabalhar com isso aqui, com o esporte, que eu posso juntar as duas coisas. Então, a minha fisioterapeuta, a doutora Aline, que eu sou grata a ela
Doutora médica. Não, doutora fisioterapeuta. Tá. Foi ela que, assim, eu tava com a cabeça ruim e ela fez Te toda aquela estimulou, que te situação deu e ali eu bati o martelo que eu queria a fisioterapia. Me formei e quando eu terminei a faculdade, aqui tinham as etapas do vôlei de praia, Banco do Brasil. Espetacular, E eu época boa. sempre ia assistir. Encontrei o Július, fisioterapeuta na época da Juliana e Larissa. Só isso. Reis e Oliveira. Campeã olímpica, não, medalhas olímpicas e campeãs mundiais. Reis e Oliveira, comissão técnica. Maravilhosos e técnicos e preparador físico. Na verdade, eu encontrei com a esposa do Oliveira, teve uma situação, sou fisioterapeuta, tô querendo trabalhar com esporte, você tem um contato? Ela me deu o contato do Júlio, eu comecei com as meninas, mas eu era tipo uma estagiária, eu via mais como era que ele lidava com elas. Fiquei acompanhando a categoria de base, que é a Carol Horta e a Rebeca, hoje. Então você pegou as meninas mais expressivas do voleibol na época de praia. Isso. E as que estavam começando, as novatas. Que legal. Isso. Pegou uma pirâmide toda de treinamento. E aí, ali foi o pontapé. Ali eu já sabia, é isso aqui que eu quero trabalhar. E aí eu fui para uma clínica, a qual eu trabalhava muito com corredores e triatletas. E depois cheguei onde eu tô hoje, na Ergos Sport Spa e no Fortaleza Basquete Cearense. Vamos repetir a clínica que você trabalha, porque a gente tem que fazer. Tem que fazer um merchan. Tem que agradecer um merchandising. Com certeza. Né? A clínica Ergos é aquela que eu fui lá perto do Via Sul? Isso. Como é que é o nome? Ergos Sport Spa. É uma clínica de fisioterapia e de muito recovery. Bem aparelhada, com uma profissional desse garbo. Sou suspeita para falar. Super recomendado. Isso. E aí, Bial, surgiu a oportunidade de eu estar no Fortaleza Basquete Cearense e não tinha como eu dizer não. Eu tinha que mergulhar, eu tinha que entrar de cabeça para eu entender como é esse mundo profissional, como é a fisioterapia dentro do esporte de alto rendimento. E assim, trabalho fácil porque trabalho com o que gosto, o grupo, as pessoas que a gente está ali junto diariamente, faz com que a gente... Um ambiente familiar, né? É maravilhoso. Engraçado que você rompeu o LCA e a partir de uma dor, de uma contusão grave, de um momento difícil, de um ferimento duro na sua vida, encaminhou para o momento de você escolher o que você queria ser na sua vida até os 40 anos, porque talvez você saia da fisioterapia para essa parte médica. Falando em fisioterapia e médicos, essa relação, eu já estou há muitos anos envolvido com esporte e rendimento, né? Não vou nem falar quantos anos, mas são muitas décadas. E teve um momento que os fisioterapeutas batiam de frente com os médicos. Eles não conseguiam criar um entendimento e era algo que os dois buscavam, que era prevenir, treinar e recuperar atletas ou pessoas que façam esporte ou que não façam esporte, mas que precisam ser atendidos. Essa relação físio e médico, e vou incluir o preparador físico também, que pode ser uma equipe multidisciplinar excelente e necessária. Acabou essa rixa entre físio e médico, que existiu, porque eu vivi isso de perto. Existiu. Como é que é hoje essa relação de respeito e entendimento para até onde vai o teu trabalho, até onde vai o trabalho dele, e como se congraça, como se agrega essas duas funções? Bial, eu acho que na época que existia esse conflito, era onde a gente tinha... a medicina era ortopedia e traumatologia. A gente não tinha... Medicina esportiva. A gente não tinha tantas especialidades médicas como tem hoje. Especialista em joelho, especialista em dedo, especialista em ombro. Mãos. Certo? Então, era mais o geralzão. E aí, o que acontecia? Hoje tem muito pouco, mas o médico, a pessoa ia ao médico e ele passava o que seria da fisioterapia para a fisioterapeuta fazer. Então, acabava que a gente ficava... refém. Chateado. Tipo assim, não é o médico que tem que dizer aqui
quantas sessões ou o que eu devo fazer. Eu que vou avaliar. O médico vai até onde? Ele diagnostica Ele vai indica... Isso. Ele vai diagnosticar o problema, ele vai pedir os exames, seja laboratoriais, os exames de imagem, e algum tipo de procedimento invasivo que ele acha que deve acontecer. Alguma medicação que tem que colocar, que tem que aplicar. Feito isso, você precisa do encaminhamento para fisioterapia. Na fisioterapia, Bial, nós passamos 5 anos e meio estudando detalhadamente como avaliar, como prescrever as medidas analgésicas e prescrever os exercícios, fazer a reabilitação. Então, não é vindo do médico que diz, você vai fazer 10 sessões de gelo, TENS e infravermelho. Não, não é. E o que é que acontece? Infelizmente, o médico ele tem um poder de voz para o paciente maior do que a gente. Porque é um conceito que vem com a humanidade nos últimos séculos, que o médico e a fisioterapia é algo mais novo. Aí né? O que é que acontece? Quando o paciente leva isso e a gente não faz o que o médico receitou, o paciente... Mas o médico disse para eu fazer isso. Então, está se quebrando, né? Esse paradigma. E a gente realmente está tendo mais voz, os pacientes escutam mais a gente. E eu, particularmente, eu tenho vários amigos médicos, eu tenho várias relações com médicos maravilhosas e não tenho esse problema. Você trabalha na Ergos e trabalha no basquete cearense. Lá você trabalha com pessoas, também com atletas, mas com pessoas que não são atletas, né? Isso. Existe uma diferença muito grande no tratamento, ou é tratar de pessoas, ou a complexidade é menor quando você lida com pessoas que não são atletas, que são pessoas ditas comuns, vamos dizer assim. Não, Bial. O tratamento é um. Entendi. O que pode ter de diferente é que um atleta ele pode ter uma facilidade em executar algumas coisas do que uma pessoa dita não atleta, uma pessoa comum. Mas lá na Ergos eu atendo tanto atletas profissionais e atletas amadores, como pessoas comuns. Pessoas que não praticam atividade, são sedentárias, mas se machucaram... E esses sedentários, você os aconselha a fazer a prevenção, a começar a se movimentar, a treinar com algum... Aí eu também já duplicando a pergunta, e você coloca o preparador físico aí nesse trabalho completo, né, do médico com a fisioterapeuta e o preparador físico. A pergunta é múltipla. Bial, a gente já sabe que movimento é essencial. Doente ou são? Doente ou são, movimento é essencial. Então, independente se é atleta ou se é sedentário, sempre a gente vai incentivar a se mexer. Lá na Ergos, a gente trabalha com o conceito da atividade física. Quando a pessoa vai para uma reabilitação comigo, com a fisioterapeuta, tem um determinado ponto em que eu reabilito. A partir dali, eu já indico, eu já passo para o preparador físico. Então, eu também... é uma cadeia de recuperação, de prevenção e de treinamento que uma pessoa tem que fazer. Não existe saúde física se sem não houver movimento. Justamente. Isso ficou claro. Isso. Então, o recém-operado hoje abre o coração, coloca safena, não sei o quê. Já vai fazer no dia exercício, seguinte ele já tá em pé, né? O que não era comum no passado. O cara faz uma LCA, como você fez, o ligamento cruzado do joelho. Bial, é bom você tocar nisso aí, porque 2013, quando eu operei o LCA, a gente tinha um dito protocolo acelerado, que a gente fazia a reabilitação ali de 4 a 6 meses. E observou que esse protocolo, ele estava tendo mais índices de relesão. Era um protocolo muito curto. Muito curto. E estressava muito o ligamento. Só que para iniciar a fisioterapia, você passava ali 1 semana, 15 dias de molho, sem mexer,
para depois começar a mexer. Hoje, o paciente, ele sai do hospital, no outro dia ele já está na fisioterapia, movimentando, drenando, melhorando a cicatrização. Então, a gente tem uma diferença e uma evolução na fisioterapia muito grande e provando que o movimento é essencial. E como você ressaltou, esse elo dos profissionais, o médico, o fisioterapeuta e o educador físico, eles estão totalmente interligados. Eu não sou apta a dar diagnóstico. Então, eu preciso do médico. Eu dou o diagnóstico na minha avaliação. É totalmente diferente, não um diagnóstico médico. Depois da tua avaliação, você indica algum preparador físico para reabilitação completa. Da educação física para continuar aquele tratamento, aquele programa que a gente montou. E isso é muito importante. A gente tem a liberdade de conversar com os profissionais, eu aceitar o que eles vão trocar de ideia comigo e eles serem abertos a gente trocar ideias de como que a gente poderia montar um programa para aquela pessoa. Porque é tudo individualizado. Exatamente. As mudanças que aconteceram nos últimos 50 anos, nunca aconteceram mudanças tão bruscas em toda a sociedade, em toda a humanidade. É uma coisa assim, a internet, todas as novidades que surgiram com a tecnologia. Mas o homem continua o mesmo. Ele continua precisando evoluir, assim como você falou, eu vou ser médica ainda, vou ser seleção brasileira, você busca a sua evolução e não a sua regressão, e acontece que muitas pessoas ficam estagnadas ou voltam. Então, esse processo que você nos narrou agora, que é um processo multidisciplinar, onde as pessoas têm que se entender para poder curar aquele pessoa que está doente, que está machucada, ou que está com resfriado, ou que está ferida. Isso é uma evolução. Isso é uma evolução porque é o respeito pelas formas de agir, pelas profissões que existem. Quantas vezes eu vejo assim, mas aquele ali é um lixeiro. Mas se não existir o gari, o lixeiro, como é que as ruas vão estar em condições, né? E aí falam com menosprezo de uma profissão como o professor de educação física, porque nos anos 70 era um menosprezo, e hoje a gente é tratado, sou chamado para palestras no Brasil inteiro, faço clínicas, e sou respeitado como professor de educação física. Por que essa mudança é tão significativa para a humanidade, do relacionamento melhor de todos aqueles que têm o conhecimento? O que é isso para você? Bial, eu acho que vem muito da informação. Eu costumo dizer que a internet... Cuidado com as informações, hein? Nós estamos com muita informação demais, hein? Eu costumo dizer que a internet, ela veio, por um lado, para uma coisa boa, mas, por outro, ela peca um pouquinho, sabe? Então, hoje a gente tem o acesso à informação muito rápido, né? Ao conhecimento muito rápido. E eu acho que as pessoas, elas foram obrigadas a pensar de não ter essa diferenciação de profissão. Somos todos profissionais. Todos profissionais. Independente do nome da profissão. Se eu sou fisioterapeuta, educadora física, se eu sou um gari, se eu sou um garçom, não tem diferença. Cada um trabalha na sua área e todos dependemos uns dos outros. Interdependência, né? Cada um vai depender do outro. Senão não há como você fala na equipe ali, você faz a parte da fisioterapia, aí o outro faz a parte das relações humanas. Isso. Aí o outro faz a parte técnica. São partes que se interligam, que se combinam para essa complementaridade criar uma equipe, né? Isso. E é tão bom trabalhar numa equipe, né? E é tão importante e é tão difícil, né? Formação de equipes. Você tem uma equipe que é linda, né? Que eu chamo a primeira equipe da nossa vida, que é o seu marido e a sua filha. Isso. Que eu vejo você nas viagens, sempre ali no vídeo, como é que ela está, como está tratando. E vocês
são do esporte também, o marido faz, eu acho que ele faz alguma coisa de esporte. E ela já está se mexendo em algum lugar? Já. Como é que tá a família? É, Essa equipe tão linda. meu marido, Jorge, a minha filha, Maitezinha. A Maitezinha começou a nadar com 8 meses, Ó, né? Já coloquei ali na natação. Eu e o George, a gente se conheceu na corrida, né? A gente se conheceu entre amigos e a gente corria. E ele já fazia o triatlon e eu sempre fui do esporte. E aí eu comecei, rapaz, eu gostei dessa bicicleta. Rapaz, eu gostei aqui dessa natação. o cupido foi o triatlo, é? Foi. E aí logo eu comprei uma bicicleta. Com 15 dias eu estava fazendo uma prova de triatlon. E aí, antes da Maitezinha, a gente passou aí uns 4 anos curtindo e vivendo do triatlon. Eu já Ó. fiz 3 meio Ironman, que a gente chama de 70.3. Fui O mãe. meio Ironman é uma meia maratona. São 1.900 de natação. Começa com os 1.900 de natação, que é Isso. uma boa distância, eu adoro. Depois a gente pedala 90 quilômetros, Ufa, chega e vai correr 21. 21. Ponto alguma coisa. Isso. Caramba, que história bonita, né? O esporte, o triatlo, juntando duas pessoas que fizeram um casamento. E a Maitê, será que já aprendendo a nadar, tão novinha, ela vai querer correr e pedalar também? Mas aí, eu acho que sim, vamos prever que sim. Como todo bom papo, como todo lugar que a gente passa e se sente bem, que a atmosfera é legal, e foi muito legal essa conversa aqui, tem um fim, tem um começo, meio e fim. Mas não é o fim, que nós temos que encerrar mesmo, né? Porque são 30 minutos. Eu queria pedir para você, que eu acho que você tem uma visão da vida, tanto na parte da saúde, quanto na parte do conhecimento e na parte relacional, que são 3 esferas que eu admiro muito nas pessoas. O que você daria de dica, assim, para o pessoal que vai assistir, que nos assiste, assim, sobre o esporte, sobre saúde, sobre equipe, sobre família? O que você poderia dizer, o que faz bem para se conseguir fazer parte de uma equipe como essa? Bial, eu acho que primeiro de tudo é amor. Ó. É amor no que você faz. É você dar a sua alma para aquilo que você está praticando. Seja em casa, com a família. Cair de uma piscina, né? Cair de cabeça, se aprofundar. Literalmente, Que entendeu? legal, que legal. Seja em casa, com a família, seja no ambiente de trabalho, ou seja, no seu lazer. Já pensou? Eu ir para um canto que eu não quero? Não vai estar bem, a conexão não vai estar legal. Então, eu acho que tudo é amor e alma. E você me falou aí em escolhas. Se eu for para fazer meu lazer, aonde eu fui forçada, eu vou escolher o meu lazer, eu vou escolher onde eu vou trabalhar. Isso. Isso que você falou do amor é incrível, né? Porque deixa de ser um trabalho, deixa de ser um ofício, tal, é uma profissão, mas passa a ser um momento... sacrifício. Não tem sacrifício, né? O sacrifício é maior para pagar os boletos, para se relacionar, para comprar, para conquistar as coisas que a gente tem que conquistar. Mas o momento específico que a gente está fazendo aquilo que ama, ele fica mais suave, né? E essa palavra amor, queria que você definisse um pouquinho mais do teu entendimento como uma pessoa que cuida de gente, né? Porque é muito legal. Eu cuido de gente de uma maneira diferente da maneira como você cuida, né? E eu amo. Tem 8 bilhões de pessoas e tem um monte de assassinos, pessoas ruins. Para todos eles eu tenho amor. Para todos, não faço distinção. Como é que é o teu sentimento do amor? Como é que você percebe ele, essa emoção tão bonita? Que aí eu vou ter que fechar com essas palavras do seu sentimento do amor. Bial, eu acho que o amor é você entregar todo sentimento bom que tem dentro de você para o outro.
mais uma vez, seja na sua profissão, seja numa relação interpessoal, em casa, eu acho que você tem que ter essa empatia para você entregar o que você está sentindo pelaquela pessoa se transformando em amor. Se a gente não trabalhar, se a gente não viver com o amor, a gente vai, infelizmente, ter essas guerras, essas brigas que tem aí em outros países e que, infelizmente, não leva a nada. Então, por isso que eu falei essa palavra amor. Amor. Está muito bem explícita, muito bem explicada. E vamos assim, exercitar isso, né? Vamos praticar isso. Praticar o bem para colher o bem. Colher o bem. Rebequita, muito, muito obrigado. Obrigada a você, Bialzinho. Tá? Você é sempre muito garba, muito elegante, muito linda, muito profissional, muito ética. Obrigada. Muito humana. Obrigado. Obrigada a você. Alma em Jogo, tá por aqui, 2 almas. Obrigado.